Esteves, em primeiro lugar, obrigado por ter vindo. E antes eu devia ter falado, também obrigado ao Geraldo, ao Adriano por ter organizado o evento e todos. Turma também do Pactual que eu estou vendo aqui, que bom. Mas, bom, Esteves, eu vou começar com uma pergunta micro, aí depois a gente pode falar de algumas coisas macro. Dado que a história da PRI é uma que a gente está começando a contar um pouco mais, dos perrengues, desafios e coisas que fazem parte de crescer e empreender no Brasil, que você conhece bem, a primeira pergunta é, olhando a sua história, que é super vencedora, superou muitos desafios legais, algo que sempre me deixou curioso foi quando você recomprou o UBS, e foi em 2011? 9. Quando você recomprou o UBS em 2009, você já tinha atingido muito sucesso, você, a sua turma toda, tinha um Brasil que sempre anima, mas também sempre tem seus obstáculos pela frente, que é meio que uma constante do nosso país. Eu queria entender um pouquinho, quando você recomprou, o que estava na sua cabeça em termos de ainda quero mais, quero ir além, dá para fazer mais, tanto de Brasil quanto do próprio banco, que você levou a alturas cada vez mais altas. Então essa é uma duvidazinha. Por que quando você quis recomprar o banco, por enquanto que outros tinham outras ambições, você falou, quero mais e isso aqui vai muito mais longe? Tá funcionando. Primeiro, bom dia. Nelson, prazer estar aqui contigo. Prazer estar dividindo o palco, cheio de amigos. Fazer evento aqui no Rio é essa alegria, né? Você chega aqui, tá cheio de amigos, é um ambiente leve, céu azul. Eu pousei agora aqui no Santos Dumont, uma maravilha, né? Então, ainda vou ficar aqui o final de semana. Eu falei, Nelson, só marca esse negócio numa sexta-feira, que aí arruma um pretexto para ficar aqui o final de semana, né? Então, olha, para mim, quando a gente recomprou o banco em 2009, o que estava na minha cabeça era a maior oportunidade da nossa vida. E tem alguns ângulos sobre essa oportunidade que talvez valha a pena compartilhar. O primeiro, 2009, era o pico da crise financeira, o ano que quebrou a Lehman Brothers e deflagrou a maior crise financeira global da nossa época. Agora, as grandes oportunidades estão exatamente nesses momentos. Então, eu não me furto muito de... A gente no banco tem uma cultura de que o ambiente é o que está aí. E cabe a nós tirar o melhor daquele ambiente. Então, lá no banco, no BTG é proibido resmungar, é proibido reclamar, é proibido andar com mochila nas costas. Então, é olhar para frente, que fica muito essa frustração, né, que às vezes o governo isso, o governo aquilo. Tal. Falo, gente, é o seguinte, empresa ruim que precisa de governo bom, empresa boa vai com governo ruim mesmo. Então, vamos parar de reclamar e tocar o barco. Então, 2009 tinha esse ângulo de uma enorme crise e aquilo ali era uma oportunidade única, porque, de novo, durante esse tipo de momento, esse tipo de ambiente é onde tem as melhores oportunidades da vida. Número 1. Segunda coisa, muito importante dessa transação, foi uma oportunidade para nós também de corrigir o erro. Um erro. Talvez o erro mais importante da minha história empresarial, que foi a gente ter vendido o banco para o UBS. Naquele momento, era um momento muito... A gente vendeu em 2006, recompramos em 2009. Né? A gente tinha consolidado uma nova geração no Pactual e o banco se destacava, o mercado de capitais brasileiro se desenvolvia e você vivia um momento global pré-crise financeira de euforia, de globalização, de consolidação global. E o Pactual se tornou meio one kind animal aqui no Brasil, uma coisa arrumadinha, rentável, com ótimos talentos, com bons valores e com uma dominância de mercado aqui na região importante. Então, a gente, ali meados dos anos 2000, a gente começou a receber muita carta de amor dos players globais. Né? Todos, de uma certa maneira, nos seduziram. E eu acho que a gente, ainda mais jovem, com muito sucesso,
ficou um pouco seduzido por uma combinação de uma operação espetacular do ponto de vista financeiro, né? O banco tinha mais ou menos 500 milhões de dólares de patrimônio, a gente vendeu por 3,2 bilhões de dólares, o que é um múltiplo, para quem está mais familiarizado, muito alto. E então era uma maneira de você ver o seu trabalho realizado, que obviamente seduzia muito dos sócios, né? E ao mesmo tempo também uma outra visão, uma ambição interessante. A gente sempre teve o Pactual sempre foi o banco mais internacionalizado aqui brasileiro, né? A gente sempre teve um global mindset muito forte, né? O Soros operava com a gente desde 1986. Então, era uma maneira da gente meio going global, e esse era o desejo do UBS, tentar, de um certo modo, absorver a nossa cultura a nível global. Te confesso que isso era uma certa ingenuidade, tanto da nossa parte quanto da deles, que as dificuldades são muito maiores do que isso. Mas, de um certo modo, havia também essa sedução. Agora, foi um erro. Essa operação, apesar de espetacular, ela foi um erro. Foi um erro porque, uma vez dentro de uma grande companhia global, que era o UBS, uma companhia formidável, ainda hoje o UBS, na época, não era só o maior banco da Europa, era a maior empresa da Europa por market cap. E a gente, acho que, subestimou a qualidade que a gente tinha, a qualidade da cultura, a qualidade a capacidade de formar gente na magnitude que a gente tinha, e que, no fundo, a gente podia desenvolver um negócio aqui no Brasil, e muito se falou no discurso do Júlio, do Cavalieri, sobre o que o Brasil pode fazer diferente, ou a própria Magda. A gente podia desenvolver um negócio de classe mundial, um setor que é altamente competitivo aqui, a partir do Brasil. E quando a gente fez esse deal, de repente a gente abriu mão disso. Mas você só descobre a besteira quando você dá uns passos à frente. Então, alguns meses depois da gente fazer o deal, a minha preocupação já era, como é que nós vamos consertar esse negócio aqui? Né? Aí, voltando para terminar na crise, veio a crise, a gente, eu acho que se comportou sempre como muito bons cidadãos corporativos, entregamos todos os resultados, e a gente conseguiu ter habilidade e um pouco de sorte para negociar um acordo onde a gente primeiro saía, criava uma companhia independente de investimento, que foi a BTG, e se tivesse a necessidade de vender o banco, e a gente já tinha uma visão de que ia ter essa necessidade, né? Porque você tem aquele negócio, during bad times you can only sell good things. E o Pactual, o UBS Pactual na época, era uma joinha assim, meio isolada, era meio simples de fazer. Então eu fechei um acordo de cavalheiros com a liderança do UBS. Olha, se precisar vender, mostra pra gente. E aí, quando apareceu esse dia, em abril de 2009, a gente foi todo mundo para Nova York e quebramos o recorde mundial de compra de banco. Fizemos isso em 10 dias. Então, você também, outra lição é quando passou a oportunidade, não pode hesitar, tem que abraçar, agarrar. E foi o que a gente fez, e o resto da história está aí hoje. O banco, o mesmo valor de mercado dos grandes bancos europeus, e para mim um orgulho brasileiro, e uma empresa que tem no seu job description fazer todos vocês, todas as companhias se desenvolverem, né? Seja financiando, seja dando advice, seja abrindo capital, seja trazendo oportunidades de fusões, aquisições. Então, acho que essa aí é um pouco a história, cuja sede administrativa continua aqui no Rio de Janeiro. Agora claro. Sim, aí sim. Então, assim, esse recorde... Nós nunca mudamos a sede, apesar de muitos de nós termos sido exportados para São Paulo, que obviamente tem uma densidade corporativa grande, nós sempre deixamos a sede administrativa aqui no Rio. Muito bem. Então, são recordes e recordes, né? De estagiário a dono de banco em 15 anos e comprando banco em 10 dias. Quero saber depois dos outros. Mas agora você tem que fazer uma pergunta para... Só antes, um comentário. Diga. Eu gostei muito, porque tem um lado que qual foi a visão e o sentimento na recompra, mas o que eu acho que eu entendi bem, você falou, a variável não foi a recompra, foi nunca deveria ter vendido.
o espírito é o mesmo o tempo todo. Que tem muita semelhança com aqui, mas, adorei. Bem legal. Obrigado por ter dividido. Sua vez, André. Bom, eu vou fazer uma pergunta sobre a Prio, que é uma história maravilhosa aqui do setor de óleo e gás, setor que a gente também está, né? Tem outra história maravilhosa aqui, que é a Eneva, estou vendo aqui meus sócios lá. Agora, do ponto de vista de E&P, eu acho que a Prio é um negócio espetacular. A minha pergunta para você, até a nível global, como já foi dito aqui, o Júlio falou também, o que diferenciou a Prio dos outros? É a execução, o espírito empreendedor, o risk-taking, a disciplina, provavelmente um pouco de tudo isso, mas com as suas palavras, o que fez de diferente? Bem legal e obrigado também. É difícil escolher uma coisa e a comparação com os outros é algo que a gente nunca fez muito. A gente sempre focou em realmente fazer o nosso melhor com pessoas que compartilham do mesmo espírito. O lado de fazer muita conta. De vez em quando no petróleo você vê transações muito grandes, que a companhia fica muito grande em termos de barril, mas o fluxo de caixa livre, ele piora. E um jeito fácil de falar isso é o petróleo a qualquer custo não é um bom negócio. E indo mais longe, ele só é um bom negócio a um custo muito baixo. E a Magda também falou de se preparar para talvez uma queda do petróleo, você tem que ser muito resiliente. Então foi uma junção muito feliz naquele momento. E eu acho que eu sou parecido, muita ambição, muita vontade de fazer as coisas e querer me cercar de pessoas melhores do que eu tenho com quem aprender. Foi assim que eu e o Roberto a gente se conheceu. O Emiliano também que está aqui, o Francilmar que já estava na companhia. E a gente tentou entender muito rapidamente o que a gente vai conseguir fazer bem, o que a gente não vai conseguir fazer bem. Então, do lado de negócios, vamos focar só em produção. Aquilo que já foi descoberto, a gente compra e melhora. Não vamos tomar risco de talvez tentar descobrir algo e quebrar a cara. Isso é para os grandes, eles que conseguem fazer descobertas grandes. Mas tem até um manualzinho, um manifesto de cultura que a gente vai dar hoje para todo mundo, que está aqui hoje, que a gente usa na Prio. E a gente começou a companhia, e uma das coisas que mais importam, junto com a ambição, fluxo de caixa livre, crescimento sustentável, gente ética e correta, mas a gente fez um exercício, a gente fazia nos finais de semana da minha casa, porque essa semana era tão corrida, tinha tanto pepino, tanto problema. Abrir conta em banco, ser recebido por fundo, não existia. Eu até brinquei antes, que eu colecionei nãos. Assim, ninguém queria petróleo em 2015. O Brasil estava em dificuldade, o setor estava em dificuldade. E a gente nasceu ali. Mas a gente fez um exercíciozinho na minha casa, que foi muito importante. E a gente falou tudo que a gente quer e tudo que a gente não quer. Então, o que a gente quer? Produção. A gente quer gente alinhada, pessoas que têm o patrimônio inteiro na companhia. Só gente que tem o patrimônio inteiro é quem pode trabalhar com a gente. E, encontrar isso ali em 15 com a empresa indo mal, super difícil. Mas a gente ainda tinha uma barra alta para só encontrar gente boa, né? Qualquer um também. Então, sabe, as coisas que a gente queria junto de ética, junto de ser divertido, ralar absolutamente o tempo todo, nem precisa te falar. Isso é regra básica. Mas a gente também falou o que a gente não queria. Cara, a gente não queria arrogância, não queria burocracia. Então, lentidão para tomar a decisão, montar vários comitês, que você tem que esperar o comitê se reunir por mês que vem ou daqui a 2 meses. E nesse ínterim não está acontecendo nada. Empresas muito grandes, quando você falou do UBS, que eu também gosto muito deles, todos, mas é muito grande, é muito comitê. Por aí vai. Então a gente falou tudo que a gente não queria. Sabe, burocracia, arrogância, donos da verdade, pessoas que não topam compartilhar a sua lógica, seu raciocínio. A gente queria pessoas curiosas. E aí só um detalhe nisso. Tem um manual verdadeiro, tá? O Gataz que me zoou antes, mas tem um manual da CIA, de verdade, dos anos 80, de como sabotar uma organização terrorista. Para valer, divertido o negócio. Mas eles falam que o jeito que você sabota uma organização terrorista, primeiro, crie comitês. E crie muitos comitês. Tenha os comitês com o maior número possível de pessoas. Debata coisas que ninguém vai contra, como ser muito responsável, se dedicar muito. Contrate peritos externos para avaliar o que foi debatido. Mantenha atas de tudo. Remunere as pessoas pelas reuniões dos comitês. E por aí vai.
Então esse manual, que ele é divertido mesmo, assim, a gente só descobriu ele depois, mas a gente viu que a gente seguia tudo. Jeito simples, a Prio tem 0 comitês. 0. A gente não é remunerado por comitê, a gente é remunerado por resultado. Parecido com vocês, em estoque também a prazo. Então a gente está sempre em modo de decisão. Tem um problema, reúne quem é bom, toma o tempo que você precisa, valida com quem de fora você precisa. Mas a gente parte do pressuposto que a galera boa vai fazer o melhor. Então eu atribuo muito a isso. Esse começo é igualzinho a hoje. Eu tenho certeza que para você é igual. Cara, nosso sentimento de quando a companhia via no fio da navalha, petróleo lá embaixo, produção baixa, ou seja, caixa baixo. E o jeito que a gente se sente vendo trabalhar hoje é idêntico. É dar o seu máximo em tudo, todo o trabalho que você fizer representar o seu auge naquele momento. Então, a gente já nasceu com essa ambição. Nelson, queria que você contasse um pouquinho do seu começo na HRT, antiga HRT, e também de onde vem o nome Prio, né? O que é Prio? É um acrônimo, pelo que eu sei. Então, o que é e como ele surgiu? Bom, Prio foi um exercício que a gente fez depois, que surgiu, que Prio é pessoas, resultados, inconformismo e ousadia. Tem que ter gente boa, tem que ter resultado. Sem lucro não tem nada. O lucro é a base de absolutamente tudo. O que não é lucrativo, não é sustentável, vai morrer, público ou privado. E inconformismo, ousadia, questionar, aceitar se funciona, mas se tiver uma ideia melhor, legal. Mas o começo da HRT, que não é nem uma parte tão boa, petróleo em baixa, ninguém queria petróleo, ninguém acreditava. Eu comentei antes, em 2015, o primeiro programa de estágio, a gente procurou 10 vagas, 10 alunos, só apareceram 3, só 3, ninguém queria trabalhar com a gente. E por aí vai, escritório pequenininho. Mas isso não foi o perrengue, não. O difícil foi, a gente herdou um pouco pessoas que tinham uma cultura anterior, que eram muito conflitantes com a nossa. A galera não era transparente, a galera não remava junto, e a turma não acreditava. Então a gente combinava algo, na hora de fazer a pessoa não acredita. Então qual a chance daquilo funcionar? Sabe? Qual a chance da pessoa dar o seu máximo se ela nem acredita, não acredita na gente, não acredita na empresa? E aí, dei uma resposta longa, mas só para fechar, teve minha primeira semana aqui, era e-mail gigante um para o outro. E quando chegou em mim, eu falei, eu não vou responder esse e-mail, é muito grande, é até difícil, sabe, descrever o problema. Vamos reunir todo mundo ali e ver como é que resolve? Beleza. Aí não tinha reunião de diretoria para discutir os grandes itens. Vamos ter uma reunião de diretoria? Que ideia boa, vamos. A primeira reunião, a galera ficou discutindo o Petrobras, não a nossa realidade. É difícil. A segunda reunião, quando ela começou, eu falei, olha, deixa eu abrir a reunião hoje. E eu falei, entre muitas coisas que eu, o Roberto e todo mundo aqui fez, falei, olha, turma, a gente tem um problema grande, a gente tem que resolver, se preparar pior e tal. Mas olha, o pouco dinheiro que eu já acumulei até hoje, eu comprei todo ele em Prio. Então eu tenho certeza de uma coisa, essa empresa vai dar certo, eu vou ganhar dinheiro, eu acho que muitos de vocês não vão ficar aqui, muitos de vocês vão acabar sendo demitidos e dançando, mas eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo. E naquela época eu dei uma entrevista para o Brazil Journal e eu falei um pouco isso, que é como a gente pensa aqui. Aí o RH, o dia seguinte, falou, Nelson, o clima tá horrível na companhia, você falou que vai mudar tudo, a galera tá achando que vai ser demitida, eu acho que você tem que se retratar. Falei, cara, que bom, essa é a verdade, é assim que vai ser mesmo, então, me ajudaram, o Geraldo me ajudou. Então é muito perrengue, o começo foi muito difícil, muito. André, você, numa entrevista, das algumas que eu assisti contigo, você diz que a consistência é uma marca, né, da tua trajetória e do BTG. Aí eu queria mais ou menos te perguntar o que você perguntou para o Nelson, né? Por que o BTG, como o BTG cresceu tanto, ao passo que outras instituições, né, vão remando e não saem muito do lugar? E um pouco essa história que acho que reproduz a tua, né? Eu falei anteriormente que você, muito rápido, saiu de estagiário para dono de banco, e você diz que você quer estagiários que tenham essa ambição, né? De virar dono de banco também. Então, vamos lá. Começando do fim, a gente só contrata dono, né? Então, dono jovenzinho, sem dinheiro, né, de preferência de classe média, numa boa universidade e com muita vontade.
de construir uma história. Porque o sucesso financeiro não é muito bem atrelado à ambição financeira. É muito mais atrelado, se você olhar qualquer estatística, à ambição de construir. Então, se você constrói, você vai ter o grande sucesso financeiro. Então, a gente procura atrair gente que tenham esse tipo de visão de mundo, né? E o que faz a gente se diferenciar não é muito diferente do que o Nelsinho falou aqui sobre a PRI. Eu acho é uma cultura vencedora. No fundo, você fez uma mensagem assim, sobre uma menção ao livro que escreveram sobre a gente, que é um bom livro, mas é uma história, é um livro independente, né? Mas a vontade que eu tinha algum dia era a gente escrever um livro sobre a nossa cultura, sobre o que faz essa enorme diferença. Pô, bora escrever aí. A gente se junta com o Geraldo. Ele, vamos, Geraldo? Estamos sem tempo. O Geraldo gosta da ideia. Mas eu acho que é você remar para o mesmo lado, trabalhar em time, ter a cultura do can do, dá para fazer, né? Saber tomar risco, não arriscar nem de mais nem de menos, saber a hora de acelerar, a hora de frear, bom senso o tempo inteiro. Dentro do BTG é um no nonsense, né? Todo mundo, desonestidade intelectual é proibido, sempre ter o mindset aberto ao melhor caminho, né? Eu adoro quando aparece uma ideia melhor do que a minha, porque em geral minhas ideias são boas, então se tem uma melhor é porque é realmente boa. Então, ter essa humildade intelectual de achar sempre o melhor caminho para você seguir. E a gente brinca que o banco é uma ditadura do argumento. Quem ganha a discussão não é a patente, não é quem falou mais alto, é quem deu o melhor argumento. Pode ser um estagiário ou pode ser um sócio sênior. Então, acho que esse combinado de coisas e você acreditar que dá para fazer diferente, né? Inclusive acreditar no potencial do Brasil, né? Que é maravilhoso, com todos os seus problemas e com as nossas perdas de oportunidades. Mas eu vejo um Brasil que permitiu criar empresas como o BTG ou com a PRI. Esse é o Brasil que a gente olha. Então, de novo, como eu disse, por definição no nosso negócio, o nosso negócio é ajudar as empresas a darem os próximos passos. E a gente tem muita confiança nisso daqui. E um aspecto importante, né? Você ter um ambiente, apesar do nosso negócio ser intenso, a gente trabalha muito, é muito focado em resultado, é competitivo. Agora, o ambiente é o melhor possível, né? Meus melhores amigos são meus sócios. Hoje a gente vai jantar junto, amanhã nós vamos sair de barco junto. Então, o jogo não termina na sexta-feira, no fim do dia. A gente mantém um ambiente que é importante have fun, né? Lá no banco tem até uma brincadeira que vai chegando sexta-noite, eu vou começando a ficar meio cabisbaixo e tal, só recupero no domingo à noite. Então, é tão legal esse negócio. E uma outra brincadeira que eu faço é com a turma ali da mesa de operações. Eu falo, rapaz, vocês vivem uma arbitragem secular. Porque vocês vêm aqui e se divertem o dia inteiro, no final do ano ainda ganham uma grana. O que vai acontecer é o seguinte, daqui a muitos anos isso vai se corrigir, o mercado é eficiente. Então o meu tataraneto vai virar para o tataraneto de vocês, e esse negócio vai ser que nem o cinema. Quando tu vai no cinema, você não paga um ticket, então vai ter uma roleta lá embaixo para vir aqui, sentar na mesa, que vai pagar uma graninha e viver isso tudo que vocês vivem aqui. Então isso é importantíssimo para o nosso dia a dia, você tratar as coisas com leveza, com bom humor, com habilidade de fazer aquilo ser uma parte importante, porque no final do dia a gente fica 12 horas no escritório. Se aquilo for uma obrigação, sua vida não vai ser boa. Se aquilo for um negócio, uma sedução, um negócio gostoso, legal, a sua vida é a melhor possível. Então esses aí são os princípios nossos. Vocês dois são fera, para não usar outra palavra que começa com F também, mas que não vai ficar bem aqui no palco, né? Mas alguém inspira vocês? Tem uma referência, assim, não, fulano é o cara, assim, um super empreendedor, essa história, né,
eu penso nela nos momentos de perrengue. Tem isso, Nelson, com você? Sim, tem muita gente que eu admiro, que eu gosto, que eu leio sobre as histórias que a gente estuda, tanto de sucesso e fracasso. Legal o aprendizado que vem no fracasso. Agora, entre os meus ídolos mesmo, mais do que alguém individual, eu gosto muito, e tem muitos valores parecidos aqui, muitos, e empresas legais e pessoas legais, esses valores são bem universais. Mas eu gosto muito de quem se dedica muito por alguma coisa que a pessoa se importa. Isso eu gosto muito, 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 adoro. Assim, tem um lado profissional, que é a pessoa que tem zelo, se preocupa, pensa no final de semana, pensa em casa. Tem a brincadeira que o home office a gente tem. Você está trabalhando em casa. Antes de vir para o trabalho, você está no home office, está pensando no trabalho, você chegou para o trabalho. Você está no trabalho, você foi para casa, em casa você está pensando no trabalho. Mas eu gosto muito, assim, e vai de tudo. Eu gosto muito eu realmente admiro, sabe, pais que cuidam muito dos seus filhos, que são muito presentes. Sabe, quanto que a gente não trocaria para ter estado mais próximo, ou para a gente estar mais próximo com os nossos filhos. Professores que se dedicam muito, professor assim de estrela, não é estrela que é reconhecido, mas que está dando o seu melhor, cuida bem dos alunos, um médico, sabe, os médicos estão sempre preocupados com os seus pacientes, com os médicos legais, que são sua grande maioria. E também eu acho que o empreendedor, sabe, no Brasil é muito difícil, e as coisas mudam, tudo é difícil, mas eu acho que todos nós somos parecidos. Quem está dando o seu máximo, o seu melhor, está aprendendo, está evoluindo, está tratando o outro como gostaria de ser tratado. E eu vejo assim, banca de jornal, até uma empresa muito grande, se os nossos valores são parecidos, a gente é igual. A gente é igual. E que também fala, se você tem que ter muita ambição até quando você não tem nada, que é o único jeito que você vai chegar lá, seja qual for a sua ambição. E tem ambições muito bonitas que não são coisas de trabalho, que não são do mundo capitalista. Muito bom. Pai ou uma mãe que estão constante, um avô presente na vida de alguém, a filantropia, que eu sei que você se importa muito, a gente também, ajudar a vida do próximo, e isso é muito importante. Então, eu tenho vários ídolos verdadeiramente anônimos. Eu vejo um bando, às vezes, de Clodoaldo aqui, rala muito, história de superação, nunca ficou chorando, sempre deu o seu máximo. Isso é o que me inspira mesmo, eu adoro. Eu vejo essa turma mandando bem por conta própria e ninguém que está pedindo, é da pessoa. Pô, isso eu adoro. Eu realmente gosto muito quando eu vejo. André. Primeiro eu vou fazer uma menção ao home office que o Nelsinho falou e linkar isso com a pergunta anterior sobre cultura. Que você sabe, hoje lá no banco a gente adotou um sistema híbrido de trabalho para ficar uma coisa mais moderna e tal. Então é segunda a sexta no escritório, sábado domingo no celular. Então, é um negócio mais moderno, tá? Um approach híbrido e tal. Então, esse é o nosso estilo. Feriado no celular, continua no celular. Mas é tranquilo, mais flexível de horário e tal, porque adaptar isso, né? Olha, eu penso, mais ou menos como o Nelsinho disse, eu sou um leitor ávido de biografias. E eu só leio biografia. Eu sou um leitor ávido em geral. E por quê? Porque não necessariamente as pessoas são os seus ídolos, até porque são ramos muito diferentes. Pode ser um esportista, pode ser um político, pode ser um empresário. Agora, a coisa mais importante é você tentar entender e aprender com os erros dos outros. Os erros dos outros são sempre mais baratos que os seus. Uhum. E isso é uma das coisas que eu procuro muito entender quando eu estudo a história de pessoas que construíram coisas relevantes, né? O que fez esse cara chegar lá e como é que ele teve que lidar quando as coisas deram errado. Porque as pessoas lidam mal com erro, né? A gente procura lá no banco ensinar para todo jovenzinho que, olha, essa aqui é uma empresa que erra. Aqui todo mundo erra. Eu erro toda semana. Eu chego segunda-feira de manhã pensando, pô, tomara que a besteira que eu faço essa semana não seja muito grande, porque alguma eu vou fazer. E o erro, o momento mais difícil do erro é quando você olha para o espelho. E a gente procura ensinar a turma a entender que isso é natural. Você só tem que errar do seu tamanho e, principalmente, aprender com o erro.
Então, eu acho que nas histórias empresariais, que são com melhor ou pior qualidade descritas por aí, em livros e revistas, tal, tem lições excepcionais. Então, eu também não tenho assim, ninguém que eu veja como o mentor, mas eu conheço muitos casos e procuro tentar extrair os ensinamentos daquilo para a gente poder fazer alguma coisa que seja ainda melhor do que os outros que já fizeram antes. Ó, nos minutinhos finais que a gente tem, 4 minutos e 30 segundos, vou pedir para cada um de vocês dividir aqui com a galera, assim, o que tira vocês do sério? O que te tira do sério, André? Complacência. Eu acho que é você, preguiça, você perder a vontade de construir, ou você deixar passar a oportunidade e não se conformar com isso. Ou seja, o conformismo, né? Que está aí expresso no acrônimo de PRIO, né? Nada melhor do que o inconformismo. Isso vale para tudo, não vale só para o dia a dia da empresa, vale para tudo, vale para o dia a dia do Brasil. A gente tem que se conformar com as coisas que estão erradas. A gente me perguntam muito, até o Nelson está me falando um pouco aqui de ambiente econômico e tal. Olha, a gente tem que manter o nosso inconformismo e a nossa ambição, porque está tão fácil de resolver o Brasil, está tão simples. Todas as vezes que a gente teve bons governos aqui no passado recente, né, o governo do presidente Fernando Henrique no primeiro mandato, o governo do presidente Lula no primeiro mandato, o governo do presidente Temer tampão, foram bons governos em momentos de enorme estresse, de enorme dificuldade. Hoje, nós não temos isso. Não tem dificuldade. A inflação esse ano vai ser abaixo da meta, que é 4,5%, o teto do 4,5%, vai cair ano que vem, vai estar daqui a 2 anos a 3%. O Brasil tem reservas internacionais, tem um mercado de capitais pungente, tem a questão fiscal, né, que preocupa muita gente, mas instituições enfim. que consolidaram, sobra um problema, a questão fiscal, que é fácil de resolver, porque é tão óbvio que tem que resolver, é tão claro que tem que resolver, e fica essa ideia de que um ajuste de 2%, 3% do PIB não vai acontecer. Não vai acontecer, não. Claro que dá para acontecer. E injusto culpar o Congresso, a gente pode cobrar o Congresso de outras coisas. Mas a gente fez a reforma trabalhista no governo Temer, com o Temer tendo 9% de popularidade. A gente fez a reforma previdenciária no governo Bolsonaro, com o Bolsonaro jogando contra. Né? Fizemos a reforma tributária nesse governo do PT, com o PT com 50 deputados. Então, eu acho que tem assim, enorme espaço. O volume de gasto no Brasil está completamente excessivo. Vamos pegar uma coisa. Nós estamos em pleno emprego no Brasil. E nós temos uma política de salário mínimo. Você podia até discutir, deveríamos ter salário mínimo a pleno emprego? Bom, vamos dizer que sim. Mas aí nós aumentamos todo ano 2,5% o salário mínimo. Bom, porque deixa a economia trabalhar, alocar melhor a produtividade. Só que fica pior. Nós atrelamos toda a previdência pública a esse 2,5%. O Brasil é o único lugar do mundo que o sujeito aposentado tem um ganho de produtividade, né? Uma coisa maluca do cacete. Nem na Noruega, na França, nas sociais-democracias europeias tem um negócio desse. Então, tá óbvio que a gente tem que fazer. O piso de saúde e educação, tá aqui, é o mesmo piso. Tem uma prefeitura, o cara precisa fazer ônibus, mas ele é obrigado a comprar uma ambulância. O outro, precisa de qualquer jeito de uma ambulância, mas ele está tendo que comprar uniforme de escola. Mas está tão óbvio isso, né? Os próprios programas sociais. Outro dia eu fiz uma crítica desse tipo, aí levei uma pancada do Boulos assim, no fim do dia no Twitter. Eu te confesso que eu até gostei, tá? Me deu até um certo sentimento legal. Eu sempre fui um defensor do Bolsa Família, porque eu acho que países no nosso estágio de desenvolvimento precisam de uma rede social de apoio. Eu sempre fui um defensor, não é muito no mercado, sempre teve um pouco de crítica, tal, eu diria até preconceito. Eu sempre fui um defensor do Bolsa Família. O melhor exemplo disso é, olha o Chile, que fez tudo certo,
país mais bem-sucedido de longe na América Latina, os mais bem-sucedidos emergentes, e 5, 6 anos atrás, aquela crise social enorme, que não tinha nadinha, Júlio, de ajudar o mais vulnerável. Então, agora, uma coisa é o Bolsa Família de 30 bilhões de 10 anos atrás, muito bem construído. Outra é o que virou esse excesso de suporte social, que hoje já se estende para outras políticas, né? O auxílio defenso, políticas estaduais, municipais. Pô, todos esses municípios de Rod Pro tem algum. É Bolsa Terceiro Filho, auxílio defenso, Bolsa Família, Bolsa não sei o quê. Porra, obviamente que nós estamos tirando um contingente importante de gente do mercado de trabalho. No momento do mercado de trabalho apertado, o óbvio a fazer, você reflui um pouquinho os programas que já entregaram o seu ciclo principal e empurrar essa turma para o mercado de trabalho, que vai trazer formalização, mais impostos e principalmente mais dignidade, mais exemplo certo. Então, eu estou animado assim, com o ambiente, porque está muito fácil de resolver. Mas isso aqui não vai dar, o Congresso isso, o Supremo aquilo, olha, está faltando liderança, é apontar o caminho. É esse aqui o caminho, o negócio vai, porque está muito fácil de ver. A gente encerrar. Teoricamente, nosso tempo acabou, mas não é Não, eu acho que o André já deu um show aqui, já deu uma aula, foi uma inspiração também, então... Mas o que te tira do sério, rapidinho, só para não deixar no ar? Bom, é parecido. E eu agrego duas, que eu tenho certeza que são iguais, mas junto com a complacência, a arrogância e a burocracia. Então, quem acha que sabe, não quer aprender, e ainda é lento, e ainda trata os outros mal, então é isso. Não, sim, você sabe o seguinte, você citou aqui com muito carinho os médicos, e você sabe que a arrogância mata, né? Mata jogador de futebol, mata empresa, mata empresário, mata ator da Globo, mata qualquer um. Arrogância é a doença mortal. Eu recomendo todos evitarem nas suas companhias ou nos seus círculos. É isso aí. Rapazes, foi um prazer. Obrigada de verdade. Legal, Palmas, obrigado. gente. Obrigado, gente.